começando mais um Jornal Prumana. Na reportagem de hoje, iremos falar sobre o mercado financeiro, que elevou a 0,87% para o PIB de 2019. Fique agora com a matéria completa com Bruna Carolina. Agora passamos para a Ana Luísa, falando sobre o mercado financeiro. Bom dia, Marina. Na semana passada, a previsão era de 0,80%. A meta para a inflação caiu de 3,65% para 3,59%. Esse foi o último relatório divulgado para o anúncio da alta de 0,4% do PIB do país. Agora vamos passar para uma entrevista com duas alunas da Instituição de Ensino PUC Campinas para falarmos sobre o PIB e o mercado financeiro. Primeiro, falaremos com Mariana Mardegan, agora para falar sobre o PIB. Hoje eu vou falar sobre o PIB. Como todos sabemos, o PIB é definido pelo Produto Interno Bruto. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país. Ele é calculado sempre na moeda do respectivo país, como por exemplo, no Brasil, a moeda seria o real e nos Estados Unidos seria pelo dólar. O PIB não é um acúmulo de riqueza como muitos podem pensar, e nem um estoque de riqueza. Ele é sim um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos por um país em um determinado tempo, tendo um país que não produz com um PIB igual a zero. Como citado, o PIB é referente a bens e serviços finais. Podemos dar alguns exemplos agora sobre isso para que facilite o entendimento. Um exemplo onde podemos ilustrar como o PIB é calculado é pela fabricação do pão, onde o pão seria o produto final, e a farinha e a água utilizados na sua fabricação seriam os produtos intermediários, tendo assim representado como valor final deste o PIB. O PIB total, onde neste já estariam inseridos os valores dos produtos intermediários, sendo assim o produto final é o preço que chega ao consumidor. Estes foram alguns exemplos para facilitar o entendimento sobre o PIB. Agora vamos ver a fórmula para o cálculo do mesmo. Existe uma fórmula onde podemos calcular o PIB, onde Y é o PIB, C, consumo das famílias, I, investimentos, G, gastos do governo e X menos M, exportação menos importação. Quem divulga os dados do PIB de um país é o governo, e o que todos queremos é sempre um PIB elevado. O PIB pode ser usado para ver a evolução do país ao longo dos anos, para comparar com outros países e descobrir o PIB per capita. O PIB per capita é o PIB total dividido pela população total. O PIB é um indicador que não compreende o país, pois ele não mostra a renda exata da população, nem a sua qualidade de vida, saúde, entre outros fatores. Um exemplo disso poderia ser a Islândia, que tem o valor do PIB baixo e a qualidade de vida elevada. Ou então, em comparação com a Índia, que tem o seu PIB elevado e a qualidade de vida baixa. Agora passamos para a Ana Luísa, falando sobre o mercado financeiro. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mercado financeiro. O mercado financeiro faz basicamente a intermediação entre as instituições financeiras credenciadas e os agentes superavitários, que são aqueles que têm dinheiro para emprestar, ou seja, possuem recursos financeiros, e aquele agente deficitário, que é o que precisa do dinheiro. O Sistema Financeiro Nacional gerencia esses recursos. Por exemplo, Pedro, do Rio de Janeiro, tem dinheiro sobrando, ou seja, possui capital para investir. Ele é um agente superavitário e vai emprestar esse dinheiro para uma instituição financeira. Esta instituição financeira, por sua vez, vai emprestar este dinheiro de Pedro para uma padaria em São Paulo, que está precisando de dinheiro, ou seja, é um agente deficitário. O dinheiro emprestado por Pedro à instituição financeira tem juros de 1%. Já o dinheiro emprestado pela instituição financeira para a padaria tem juros de 5%. Essa diferença de juros ela é chamada de spread. neste sistema há diversos órgãos que normatizam, fiscalizam e operam. Dentre os órgãos que normatizam, ou seja, realizam as diretrizes gerais do mercado, existem
O Conselho Monetário Nacional atualmente é composto pelo Ministro da Economia, o Secretário Especial da Fazenda e o Presidente do Banco Central. Há também o Conselho Nacional de Seguro Privado e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Já os órgãos supervisores ou fiscalizadores, eles executam as orientações dos órgãos normativos. Eles são representados por Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Secretaria da Previdência Complementar. Por fim, existem os operadores que executam e participam em geral do mercado financeiro. Tanto público como o Banco do Brasil, o Banco Central, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, podem ser de natureza privada, como bancos comerciais, bancos de investimento e bancos múltiplos. Para um banco ser múltiplo, ele tem que ser no mínimo um banco comercial ou de investimento e possuir uma carteira. Neste âmbito, podemos falar um pouco sobre a negociação do mercado financeiro, onde existe o mercado primário e o secundário. O mercado primário é aquele onde as empresas ou o governo emitem títulos e valores mobiliários para captar novos recursos diretamente de investidores, as chamadas IPOs. Já o mercado secundário é composto por títulos e valores mobiliários previamente adquiridos no mercado primário, ocorrendo a troca de titularidade, ou seja, a compra e venda desses ativos. O mercado financeiro também pode ser dividido em mercado de crédito, de câmbio e o aberto, que pode ser dividido entre o mercado monetário e o de capital. O mercado financeiro serve para suprir as necessidades dos agentes tanto superavitários quanto deficitários, colocando os compradores e vendedores em um mesmo lugar, tornando mais fácil de se encontrar. Agora, iremos para uma entrevista com um professor de macroeconomia da instituição de ensino PUC Campinas, onde ele irá comparar o PIB com o mercado financeiro. Bem, boa tarde, Mariana, Marina. A questão que vocês colocaram para relacionar o PIB e o mercado financeiro é uma pergunta-chave. Talvez, de alguma forma, explique por que o Brasil ele não está conseguindo crescer de forma mais robusta já há bastante tempo. A gente sabe que a geração de riqueza de um país depende do processo de acumulação. E o processo de acumulação é a transformação da poupança agregada do país em investimentos. Investimentos no sentido de máquinas, equipamentos e prédios, né? Não vamos confundir investimento com aplicação financeira. Então, esse dinamismo da acumulação depende da fluidez dessa poupança em poder se transformar em investimentos. E acontece que a questão do crédito no Brasil está um pouco danificada por conta do forte déficit fiscal do governo, que já vem de décadas, e onde o governo toma uma grande parcela dessa poupança agregada. A poupança vem das famílias, vem das empresas, vem do resto do mundo através dos investimentos e remessas de recursos bancários, né, para o Brasil. Então, essa poupança realizada pelos três agentes econômicos, famílias, empresas e resto do mundo, uma parte tem sido utilizada pelo governo. Bem, se eu tenho uma demanda por crédito e tenho menos recursos do que eu poderia utilizar, afeta e dificulta e encarece o crédito. Então, o crédito, vamos dizer, mais caro, num ambiente de crise, de forte desemprego, ele inibe o crescimento econômico. Sem esquecer também do famoso paradoxo que existe, né, de quando a economia não está indo muito bem, as pessoas e as empresas ficam mais conservadoras, poupam o que é possível, investem, as empresas, né, investem menos, e isso cria um aprofundamento da crise.
né? É um fenômeno na economia chamado paradoxo da parcimônia. Todo mundo se torna conservador e acaba piorando a situação. Então, assim, nós estamos precisando de elementos que criem, vamos dizer, um ânimo maior, uma entrada de recursos externos mais robusta para que o país saia desse marasmo econômico. Então, enquanto isso não acontece, e pelo que a gente vê, esse marasmo deve continuar. A gente tem visto algumas manifestações de governo um pouco tímidas na questão de criar entusiasmo para o investimento. Então, a gente tem que ter esperança que isso possa mudar e facilitando o crédito e o humor da economia para poder crescer. No momento, infelizmente, nós estamos nessa situação. Agora iremos ver a previsão do tempo para essa semana com o Maju Coutinho. Bom dia, Maju. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo, chega tá pingando. Aqui relampeou e agalou tudo. O jornal hoje é depois do Globo Esporte. Fique agora com mais um capítulo de O Rei do Gado. Tenha uma boa segunda-feira.